Olá, gente. Mais um vídeo. Eu vou tentar, o outro ficou um pouquinho grande, ficou 40 minutos, se bem que é o horário mais ou menos da aula, né, que a gente sempre dá uma de 50 minutos. Então não tem como às vezes resumir muito, porque senão fica muito vago de informações. Mas esse eu vou tentar ser um pouco mais compacta, tá bom? Então, nesse segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses ingleses na América, como ocorre essa colonização na América inglesa, ou América do Norte, certo? E como é que ocorre essa independência, chamada independência dos Estados Unidos, ou Revolução Civil Norte-Americana, Revolução Americana. Depende muito do autor do livro, que aí vai vir diferente essas nomenclaturas, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós temos nesse contexto de Revolução Americana, essa colonização na América do Norte, ela se dá por esses ingleses em um período entre o século, aí no final final do século XV, início do século XVI, é que se dão essas primeiras tentativas de colonização inglesa na América do Norte, certo? A partir do século XVII, nós temos essa organização da imigração para a América, por meio das companhias de comércio, que elas imigram, inclusive, levando famílias burguesas e até camponeses. E além desses ingleses também que chegam a essa América do Norte, nós temos também irlandeses, escoceses, franceses e alemães. Como é que se dá mais ou menos essa colonização na América do Norte e como é que ocorre essa independência? Só para vocês entenderem. Por que eles saem da Inglaterra e vêm para a América do Norte? Por que eles saem da Escócia, da Irlanda e da Alemanha, da França e vêm para a América do Norte? Por quais os principais motivos? Vários motivos, gente. Nós temos desde motivos econômicos, motivos sociais, motivos políticos, que levam com que essa população tenha interesse de sair das suas terras de origem para irem para a América do Norte, tentar uma nova vida e até mesmo colonizar aquele território, que era um território que até então não havia uma colonização. Já tinha uma população nativa, vale ressaltar isso, como no Brasil, quando os portugueses chegam. No entanto, é uma população, um território ainda que ainda não havia sido colonizado por europeus, como muitos territórios que já haviam sido colonizados na América Central e na América do Sul, tá bom? Então, quais eram os principais motivos que levaram a essa colonização dessa América do Norte, primeiramente? Por que é que eles saem de lá? Primeiro, nós temos um território ainda, de certa forma, que não tinha sido explorado. Nós temos nesse contexto, vale ressaltar que nesse período entre o século XVI aqui e o século XVIII, nós temos uma Inglaterra que vivenciou, o século XVII, desculpa, nós temos uma Inglaterra, se vocês relembrarem que nós vimos lá em Revoluções Inglesas, nós temos uma Inglaterra, por exemplo, que vivenciava diversos conflitos, diversos problemas. Dentre um dos problemas que essa Inglaterra vivenciava era a perseguição aos puritanos, as guerras religiosas, as guerras para o fim do absolutismo monárquico, ou seja, mesmo com o surgimento da indústria já no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, mesmo com esse crescimento econômico, nós tínhamos diversos problemas sociais e políticos na Inglaterra. E isso faz com que muitos desses povos migrem para outros territórios, inclusive para a América do Norte. Um dos principais motivos que a gente sempre destaca é essa perseguição aos puritanos. São muitos puritanos que saem dessa Inglaterra e vão para a América do Norte tentar nova vida e tentar até mesmo propagar a sua religião e cultuar a sua religião de forma que não fosse perseguido como estava sendo na Inglaterra, tá bom? E aí nós vamos ter um território, uma América do Norte dividida em três partes, digamos assim. Nesse contexto, a América do Norte é dividida em 13 colônias inglesas chamadas, e aí nós vamos ter essas 13 colônias inglesas divididas em três partes, em três colônias, digamos assim. Colônias do Norte, colônias do Sul e colônias do Centro. Desde as colônias do Norte
as colônias do norte, colônias do sul e colônias do centro, as três estavam localizadas mais na região litorânea da América do Norte, certo? Nós não temos ainda essa colonização na região mais central da América do Norte, nós sempre no litoral. Lembre que as colonizações, elas acontecem normalmente pelo litoral. Por que pelo litoral? Pelo fácil acesso, pelo seu local de chegada. Então, assim, eles só vão adentrar para o interior dessas regiões depois de alguns anos de colonização, como é o caso do Brasil. No caso do Brasil, por onde inicia a colonização, inicia pela região litorânea, somente lá depois com os bandeirantes é que eles adentram a mata para conseguir colonizar essas regiões, tá bom? Então nós vamos ter aqui as colônias do norte, como a Pro colocou aqui, colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Esses três tipos de colônia formarão as chamadas 13 colônias, certo? 13 colônias inglesas. São essas 3 colônias inglesas que será denominada como a colonização da América do Norte. Por que ficou dividido em 3 colônias, 3 tipos de colônia? Primeiramente, nós temos aí as colônias do norte, colonizada por pessoas que fugiam das perseguições religiosas da Europa, que eu acabei de falar para vocês, a questão dos puritanos. Colonos que cultivavam produtos agrícolas em pequenas propriedades rurais, ou seja, eram pessoas que fugiam de perseguições religiosas e eram grandes produtores? Não, eram pequenos produtores rurais, América do Norte, ou colônias do Norte. Essas colônias do Norte, para vocês que é formado pelos territórios no livro de vocês, na página 63, vem falando um pouco, vem falando quais serão essas 13 colônias. Eu não vou citar porque senão vai ficar grande o vídeo. Então, na página 63, vem falando um pouco sobre as colônias do norte, do centro e do sul. Tem um mapa que vai mostrar exatamente quais as colônias que faziam parte quais os territórios que faziam parte dessas 13 colônias. Lembrando que essa região aqui, onde ficavam as colônias do norte, era uma região onde tinha um inverno bastante rigoroso. Era uma região de clima um pouco inapropriado, digamos assim, para o cultivo de grandes propriedades rurais. Ou seja, normalmente eles cultivavam apenas para o consumo, digamos assim, para ficar mais claro. Então eles não vendiam, mas não em grandes quantidades, tá bom? Então, assim, era uma região que tinha um inverno muito rigoroso, era muito frio, então era uma região onde se cultivavam menos produtos. Colônias do centro. Como eram organizadas essas colônias do centro, do que viviam, de onde vinham? Já é um pouco diferente, percebam. Colônias organizadas por pequenas e médias, já vejam que aqui tem médias, pequenas e médias propriedades rurais, onde se praticava a agricultura e criavam animais. Diferente daqui, já que aqui não se criavam animais, nas do norte. Por que possibilitava a criação de animais? Porque já era um clima mais ameno, certo? Já era uma região onde o clima já possibilitava essa criação de animais e possibilitava também essas médias propriedades rurais. Muitos colonos viviam da exploração da madeira e da pele e da importação de produtos. Da madeira, da pele de animais, dos animais que eles criavam, e da importação de produtos. Vou explicar para vocês como se trata essa importação de produtos mais um pouquinho mais à frente, quando eu falar de comércio triangular, que vocês vão perceber o seguinte: uma das principais características e diferenças dessas 13 colônias das demais colônias, por exemplo, da América do Sul e da América do Central, as 13 colônias, elas possuíam uma relativa autonomia da sua metrópole. Quem é a metrópole? Inglaterra. Mas essas colônias, elas possuíam uma relativa autonomia. Como assim uma relativa autonomia? Nem tudo que era explorado, nem tudo que era
extraído dessas regiões, dessas colônias, dependia, digamos assim, consertando, dependia da metrópole para comercializar. Na maioria das vezes, a comercialização de produtos feita pelas 13 colônias não tinha a participação da metrópole, ou seja, essas 13 colônias, elas possuíam uma relativa autonomia da sua metrópole. Por que isso acontecia normalmente? Normalmente acontecia isso por conta exatamente da forma que essas pessoas elas vêm para a América do Norte. A maioria delas vieram fugidas, ou seja, não tinha muito essa ligação, não tinha muito essa dependência da metrópole. Por não terem tanta dependência da metrópole, acabava tendo essa relativa autonomia, tá bom? Colônias do Sul. Como eram essas colônias do Sul? Caracterizavam-se pela presença vejam só, pela presença de grandes propriedades agrícolas. Se cultivava o algodão e o tabaco. Abram parêntese aqui. Esses produtos, tabaco e algodão, eram produtos muito apreciados na África e também na Inglaterra, até pela própria indústria utilizar muito esse algodão, certo? Então, utilizava-se a mão de obra escravizada. Nessas colônias do Norte, colônias do Sul, não existia essa mão de obra? Existia mão de obra escravizada, no entanto, num número bem menor do que nas colônias do Sul. Porque eu tenho aqui nas colônias do Sul grandes propriedades agrícolas, ao contrário do que eu tenho na colônia do Norte. Lembrem que eu disse para vocês, nas colônias do Sul, o clima, o solo serão propícios para a agricultura de exportação, ou seja, essas condições de clima e de solo irão possibilitar que essas propriedades agrícolas sejam maiores do que das colônias do Norte, onde eu tenho um clima mais temperado, uma região, um clima mais semelhante, digamos assim, um clima que não possibilitava o cultivo de grandes propriedades agrícolas, o cultivo de produtos agrícolas em grande quantidade, tá bom? Já nessas colônias do Sul, não, eu tenho clima e solo propícios para esse cultivo em larga escala e cultivos como algodão e tabaco, como eu acabei de falar, que eram bastante apreciados pela economia inglesa. Inclusive, como eu falei na estante, eram produtos utilizados pela própria indústria nesse período da Revolução Industrial e posterior também. Então, nesse momento aqui, eu tenho latifúndios, em resumo, eu tenho latifúndios nas colônias do Sul e latifúndios utilizam a mão de obra escrava, ao contrário das colônias do Norte, que dependiam, na maioria das vezes, do comércio com a... Então, eu tenho, rapidinho, só esclarecendo que acho que ficou um pouco confuso. Então, nas colônias do Sul, eu vou ter latifúndios que cultivam em grande quantidade, que utilizam a mão de obra escrava, certo? E que, na maioria das vezes, dependia diretamente desse comércio com a metrópole, certo? É um detalhe, já que esses produtos produzidos aqui pela colônias do Sul eram produtos bastante apreciados pela metrópole, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, é só vocês revisando para vocês entenderem. Recapitulando. Colônias do Norte, Centro e Sul. Cada uma terá sua especialidade com relação à questão econômica. Colônias do Norte, por conta de clima e solo, terão pequenas propriedades rurais. É uma região de um clima frio, de invernos rigorosos. Então, terão pequenas propriedades rurais. Nas colônias do Centro, já vão cultivar médias propriedades. Vai criar também alguns animais. Vão se especializar na exploração de madeira e de pele e da importação de produtos também. Já as colônias do Sul, eu trato de grandes latifúndios que produzem produtos muito apreciados pela indústria inglesa e vão utilizar a mão de obra em larga escala, a mão de obra escravizada. Não vamos restringir e achar que nas colônias do Centro não tiveram esse tipo de mão de obra. Tiveram sim, no entanto, não se compara a essa quantidade utilizada pelas colônias do Sul, tá bom?